Voltamos com a historiadora Clara Suassuna e agora vamos falar sobre como se deu a construção histórica da presença dos povos africanos no Brasil e aqui em Alagoas, principalmente da vivência da mulher negra na sociedade. Então, professora, a gente estava falando de que não foi os povos africanos não aceitaram isso, né, de maneira pacífica, né? Formação de quilombos, resistência, fuga, mortes, muita gente morreu. Né? E o próprio suicídio, né? Quando eu estudei história, tinha a ideia o negro tinha um banzo. Banzo é o que a gente está chamando hoje de depressão, né? Então, era uma forma de resistir contra a escravidão, né? Você, com um processo depressivo, você não reage. E isso, para mim, era uma forma também de defesa. Né? Lógico que o subconsciente está funcionando aí, mas você tem várias maneiras de fugir contra esse sistema de escravização que tinha no Brasil. E isso perdura, essa luta perdura até hoje? Perdura porque hoje em dia nós estamos, né, trabalhando para certificação e identificação das comunidades remanescentes. Revisando a história. Exato. Né? E revisando também todo esse conceito de comunidades quilombolas remanescentes, que nós estamos aí tentando, né, identificá-las e certificá-las a partir das instituições federais, né, pela Fundação Palmares e pelo INCRA. É um processo mesmo de reconhecimento. Exato, né, exato. Dessa situação. Professora, a contribuição da presença da cultura negra aqui, outro dia eu entrevistei um professor e ele dizia que para trabalhar na agricultura, os povos que escravizaram, portugueses, ingleses, espanhóis, pontuando, escolhiam a dedo aquele determinado negro que iria se adaptar e iria trazer a tecnologia. A tecnologia da agricultura, quem detinha era o povo negro. Uhum. Porque os grandes ferreiros eram africanos e não portugueses, e não europeus. Então, eles vêm com a tecnologia, né, do ferro, da agricultura, né, porque os portugueses não ensinam. Ele vinha, capturava e trazia o que precisava. Né? Então, ele teve dificuldade com o índio aqui, né? O índio, ele também foi escravizado, e muito escravizado. Agora, a diferença é que o mercado financeiro e econômico do tráfico trazia muito lucro para a colônia, para Portugal. Então, essa é a diferença. Não é que o indígena ele não se adaptasse, porque o processo de escravidão foi o mesmo. Mas a transação comercial para a colônia portuguesa, para o mercado português, era vantajoso. Então, por isso que se fez a escolha pelo africano. E a punição para quem não se adaptava era a morte, né? Era a morte. Era a morte. Professor, com tudo isso, nos restou, né, além de sofrimento, dor, banzo, enfim, o nome que queiram dar, restou a luta. Restou a luta e a revisão da própria história, e a luta continua. O povo negro continua lutando nesse processo primeiro, de reconhecimento do que aconteceu. Né? E depois a recuperação da estima através dos meios produtivos e do conhecimento. Né? A política de cotas, por exemplo, é uma delas. Né? A presença do negro na universidade é muito importante. Né? E não é só a cor negra, é o pensamento negro, que isso é muito importante. Né? Exato. Que aí o movimento negro tem um papel fundamental, não é, junto com as universidades, para fazer esse trabalho de forma coletiva. Não dá para a gente trabalhar sozinho. Né? E esse processo é um processo que vai durar muitos anos, porque tivemos quase 400 anos de escravidão e você desmontar esse pensamento escravocrata da nossa cabeça vai levar muito tempo. Então, um processo lento de reestruturação. Né?
A gente sente a presença também da cultura negra, a gente sente a gastronomia negra. Sim. Ela está presente, mesmo que a gente, às vezes, não aceite e não queira, né? Aceitar o negro, a cultura negra. Eu digo que o negro construiu esse país. Eu e muita gente, não sou eu, mas a construção desse país se dá pela cor do negro, né? Pelos africanos, pelos afro-brasileiros. E a construção ela não se dá apenas pela economia, dá também pela cultura, né? pela alimentação, pela forma das relações familiares, pela construção das casas e pelos hábitos mesmo, inclusive pelos hábitos das mulheres, né? As mulheres negras, elas ninaram nossos filhos, né? Cuidaram dos filhos dos brancos e eles deram uma contribuição também na nossa língua, né? Você dizer nenê, naná, são de influência de banto, né? O estado de Alagoas e Pernambuco são os estados do Nordeste que mais falam banto. E as pessoas não se dão conta disso, que a gente não fala português, né? A gente fala banto. E essa contribuição foram dos negros. Vamos estabelecer então a diferença entre o português, o banto e a linguagem africana, que aí veio para cá e teve que sofrer mutações, digamos assim. Qual é a diferença do banto, português e os dialetos? Por exemplo, o banto é um dialeto, né, de vários povos africanos que usam a língua. Então, neném não é português, neném é banto. Naná, botar a criança para naná. Dormir, né? Não é português. Quitunde, por exemplo, também não é. Lagartixa também não é. Vatapá também não é. Cachumba também não é. Então, são palavras que a gente incorporou no nosso português e que a gente pensa que é da linha do português, de Portugal, e não é. Então, isso é uma contribuição muito grande para a nossa língua. Eles vieram numa condição de escravidão e suavizaram a nossa língua portuguesa. Eu acho isso um valor inestimável, né? Mesmo eles estando numa condição de escravidão, eles suavizaram a nossa língua portuguesa. E você nota isso quando você vai para o exterior. Então, não é só na gastronomia, não é só na religião, né? As relações familiares também, né, que são muito maiores. As nossas famílias no Nordeste, se a gente pensar direitinho, elas são muito maiores do que a estrutura nuclear. As famílias são numerosas, né? Nesse sentido, você se sente parente do outro, que é de terceiro grau, de segundo grau, e você ainda está com essa ligação familiar. Que isso também vem do indígena e vem do africano. Essa organização negra que é resistente e que às vezes a gente não percebe que a luta continua, né? Ela está presente hoje no diálogo da sociedade, né? A presença na própria geografia, né? A ocupação de espaço, né? E a cultura negra é sempre resistente. No momento, professora, que a gente não vê lei, escravidão, mas que a gente percebe na sociedade outras situações, por exemplo, da opressão sobre a mulher, a opressão sobre o mais fraco. Me parece que a gente herdou também do negro essa vontade de luta, né? Eu acho que isso faz parte do ser humano, né? Agora, o negro, ele continua lutando porque nós não temos uma democracia racial no país, nós somos preconceituosos, somos racistas e a luta continua para essa população, para a maioria da população brasileira, porque hoje nós temos mais de 53% da nossa população, ela é afrodescendente. Então, é uma luta em glória, né? Em glória no sentido que eles são maioria e não tem o reconhecimento dessa maioridade, dessa maioria, né, da população. Agora, nós costumamos respeitar
aquele que supostamente seria maior do que a gente, teria mais conhecimento que a gente, seria mais importante que a gente. As pessoas começam a olhar sempre de baixo para cima. Essa revisão histórica de reconhecimento de tecnologia, do saber, de um povo escravizado, não um escravo, melhoraria essa imagem que a gente tem? O movimento negro vem trabalhando nesse sentido de dizer, o homem escravo, o homem não nasce escravo, ele torna-se escravizado, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Ou a civilização começou aqui. Então, essa revisão historiográfica e essa revisão de conceitos, ela é extremamente positiva. Agora, daqui que essa conceituação se torne popular e nas escolas e tudo, isso vai levar um tempo muito grande. Professora, o 20 de novembro, por exemplo, é um marco, né? Dia da Consciência Negra, mas a gente vê que até mesmo na própria imprensa a valorização desse dia se dá por efeméride, ou se algum político ou mandatário reconhece isso. Dia 20 de novembro tem mais festa na Bahia e no Rio de Janeiro do que em Alagoas. Mas aí, veja, a gente tem um símbolo aqui em Alagoas que é fantástico, né? Mas o extermínio do Quilombo dos Palmares também foi bastante exemplar por parte dos portugueses, por parte dos colonizadores. E a gente recuperar isso começou com Sávio de Almeida nos anos 90, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. É pouco tempo historicamente falando. E eu acho que a gente está tentando ainda fazer com que essa festa vingue. E aí a gente tem que pensar também que existe um racismo, né, e uma discriminação aqui no estado muito grande. Se não houvesse, a festa teria, eu acho que, outro perfil. Mas como nós temos um racismo que é presente no Brasil inteiro, em Alagoas isso é visível, né? É melhor, vamos dizer assim, o pensamento seria esse, é melhor contar a história do branco do que reconhecer a do negro, a importância da do negro, né? E a gente está se contando, né, agora, com essas políticas públicas, com essas coisas todas que estão sendo postas pelo estudo, revisão do livro didático, está começando. Mas é um processo longo, né, e que não é rápido. Conversamos com a professora de História da UFAM, coordenadora do NEAB. Não sou mais do NEAB. Não é mais coordenadora? Não. Agora mas é ainda a Lígia. É integrante. Eu ainda estudo, trabalho, mas a Lígia Ferreira, que é hoje do NEAB, está fazendo um trabalho exemplar. Professora, muito obrigado. Obrigada a Clara vocês. Suassuna, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.